Salve, salve rapaziada, aqui é o Arthur City Games. Hoje eu venho aqui falar pra vocês sobre os brawlers que eu mais amo. São aqueles que um bom coração comigo, que sempre foram os brawlers que eu sempre amei, que eu joguei contra, e também que são os brawlers que são meus amigos. Já os odia, e também eu vou falar sobre os brawlers que eu mais odeio do Brawl Stars, que são os brawlers aqueles lá que são completamente muito chatos, muito tóxicos comigo, também completamente insuportáveis. Vamos começar a falar sobre a nossa querida Pearl. Eu sei que eu considerava ela uma das brawlers mais respeitáveis, mas hoje em dia ela não é mais quem ela era antes, pois agora ela ficou mais insuportável, porque o acessório de biscoito quente é absurdo. É uma máquina de transforma os biscoitos em uma máquina de dano. Sim, eu considero que elas vira assim a brawler mais insuportável da história do Brawl Stars. Nem Belly, nem Sam, nem nada consegue ser mais tão insuportável quanto uma Pearl com esse acessório muito chato de alto de dano, que dá muito dano, literalmente. Outro brawler que eu vou falar muito sobre, o que eu odeio, é o Buzz. Não tem como odiar esse, não tem como amar esse brawler. É um brawler com mais odeio da história do Brawl Stars, principalmente com aquela super lá dele, sabe aquela super lá onde que você paralisa o inimigo? A super dele é muito chata, literalmente. E com esse acessório aqui, o Buzz pega sua super e vira um insuportável, mano. Ele é basicamente insuportável. Ele é muito chato, principalmente com a sua super. Ele fica, toda vez que eu basicamente jogo de Edgar ou tem um pro play de Buzz, sempre tem aquele Buzz pegando a ult e atacando o inimigo e matar ele, literalmente. Ele é o brawler mais absurdo de todos os tempos. Outro brawler que eu considero o mais odiado, o mais odeio, é a Piper, Mortis e o Bo. E o Byron. Não tem como, velho. Eu perdi a paciência com esses 4 brawlers. Mortis é o que eu mais odiei de todos os tempos. O motivo de odiar ele é basicamente por ele, quando às vezes, porque hoje eu caí uma partida contra o Mortis, ele conseguiu me matar com esse, não sei, esse acessório aqui, que é absurdo. Olha o tanto de dano que ele dá, é absurdo. Outra coisa que basicamente ele fez comigo, velho, foi ser um jogador tóxico comigo. Quando eu já tava jogando uma partida, eu acabei ficando em segundo lugar. O Morty já basicamente mandou dislike, como eu fosse ter feito a pior jogada de todos os tempos. Literalmente o Mortis fez isso comigo. Outra brawler que eu basicamente caí contra, que eu pensei que ela fosse doce, amigável, é a Piper. A Piper, por um bom tempo, ela é pior do que o Mortis. É a brawler mais tóxica de todos os tempos. Muito porque na última vez, ela basicamente foi tóxica comigo. Enganou eu de... Ela fingiu ser minha amiga e literalmente me enganou. E mandou X e foi completamente tóxica comigo, velho. E tem jogadores que eu odeio, os jogadores tóxicos, literalmente, que são aqueles jogadores tóxicos que te mandam dislike como você tinha feito a pior jogada de todos os tempos do Brawl Stars, literalmente. Outro brawler que é basicamente muito irritante é o Bo. O Bo basicamente é um dos brawlers que eu basicamente sempre vou de F. Literalmente, eu e Edgar, ele é um dos brawlers que eu mais sofro de todos os tempos, por ele ser um tanque que é completamente absurdo. Ele consegue matar meu Edgar
com o ataque dele, velho. O ataque dele é absurdo, literalmente. Também eu tenho que falar a respeito de coisa sobre Stick. Uma coisa que eu não aguento mais é ouvir aqueles barulhos lá que me incomodam muito. Principalmente quando ele tá no time inimigo, literalmente. Agora eu só vou falar. Agora o último que eu quero. Últimos que eu quero falar é a Shelly e o Kit. O Kit é o Brawler que e também o Sir. Cadê? O Stu é o Brawler que eu odeio também. E também o Surge. O Surge, literalmente, é um dos Brawlers que é um dos meus maiores inimigos. Também junto com o Stu. Esses dois são um dos meus maiores inimigos de todos os tempos. Quem nunca já foi humilhado uma vez de Stu, porque basicamente o Surge tem aquele acessório que ele mata o inimigo e pega a ult. Esse acessório aqui, com a seta de energia. Uma coisa que eu odeio no Stu é basicamente quando ele consegue pegar a super com um único tiro. A Shelly, basicamente, ela voltou a ser uma das Brawlers que eu mais odeio, literalmente. Porque eu pensei que a Shelly fosse a Brawler mais pacífica comigo, mas eu fui completamente enganado. O acessório mais chato dela é o pomos de argila, que é um dos que faz a que pegasse mais a super mais rápido, literalmente. E assim ela é uma Brawler muito chata. Se você ganhou uma Shelly com usar esse acessório, já pode dizer adeus sua partida, que ela pega a ult dela e te mata, literalmente. O Brawler que eu considero o top 1 que eu mais odeio é o Kit. O Kit é o meu também um dos meus maiores inimigos de todos os tempos do Brawl Stars. Por isso é um dos Brawlers mais chato. Basicamente, o ataque dele é absurdo de alto. E para ser sincero, eu nem gosto do Kit. E se eu ganhasse ele, eu ia ficar muito bravo. Porque, velho, esse gato, eu não aguento mais ser humilhar. O Kit é um dos Brawlers que ele mais me humilhou. E ainda outra coisa que ele foi basicamente fez comigo foi ele ser bastante tóxico. Quando eu já fiz amigos no combate sólido, que eu gosto de fazer amigos do combate sólido, não por timinho, mas também por amor. O Kit me matou e ficou tóxico com os meus amigos lá, que eu acabei fazendo no combate sólido. Literalmente ele é um dos Brawlers mais tóxicos que eu já enfrentei em toda a minha vida. E é um dos Brawlers também mais roubados de todos os tempos. Agora chega de falar Brawlers odiados, que eu mais odeio. Aliás, hoje vamos agora falar sobre os Brawlers que eu mais amo. E um deles que eu vou falar é o Moe. Mano, não tem como esse Brawler ser muito chato. Só que no lançamento dele, ele basicamente quebrou o Brawl Stars. Só que, se você não sabe, no lançamento ele era absurdo de quebrado. Esse aí era um terror de todo mundo. Mas ele acabou recebendo nerf. E até que ele é um Brawler bem de boa. Não me incomoda muito. E ainda assim ele é um rato bem é um Brawler bem fofinho, pra ser sincero. Outro Brawler que eu gosto muito, mas gosto muito, é o Dog. Não tem como odiar o Dog. Ele é um dos Brawlers mais de gente boa que eu conheço. Ele basicamente não é um Brawler tão tóxico comigo, não. Ele é um dos Brawlers que basicamente ele é até o pior Brawler mítico. Mas se alguns de vocês sabem lidar com a mecânica dele, você pode fazer ele ser o melhor Brawler no mundo. Como por exemplo o Mortis, antigamente ele era um Brawler horrível, literalmente.
Outro Brawler que eu mais amo, mas que eu amo, é a Bibi. A Bibi é uma das Brawlers que eu mais amo de todos os tempos. E inclusive é a Brawler favorita do Tangerina. Eu vou deixar o canal dele na descrição também. E também outra coisa que eu quero falar é que o Fry lá, que é basicamente um amigo que eu conheci, que ele gosta do Chester. É basicamente o Chester que eu esqueci de falar pra vocês, que ele é o Brawler bem chato, basicamente. E é o Brawler que eu nem gosto. E eu peço desculpa pra aqueles que gostam do Chester, mas eu não gosto do Chester. Literalmente. Desculpa a todos ao dizer, me desculpem por eu dizer isso, literalmente. Outro Brawler que agora vamos focar nos amados é basicamente o Brawler que eu mais amo aqui é o Clay. Tá bom. Eu sei que ele é um Brawler bem chato, mas pra mim ele não é não, mano. E é um Brawler bem difícil de lidar com a mecânica dele. Eu sou uma batata de Clays, literalmente. Eu sou o pior jogador de Clays, porque lidar com a mecânica dele não é fácil, literalmente. Vamos para outro Brawler que é basicamente que eu mais amo. É basicamente a Colette. Mano, não tem como odiar essa Brawler não, velho. É uma Brawler bem gente boa e a Brawler mais carinhosa de todos os tempos. Literalmente. É uma Brawler bem fofinha. Outros Brawlers que eu mais amo é o Frank. Pra mim, ele não é um tanque tão chato não, velho. É um tanque de gente boa, mano. Ele não me irrita tanto assim, não. Ele é um Brawler bem que eu mais respeito. É um Brawler que eu respeito ele. É o Brawler que eu respeito ele. E eu nunca sou... E pra ser sincero, eu não sou um jogador tóxico, literalmente. E vocês não me chamam de tóxico, não. E, ó, respeitem os Brawlers que eu odeio e os Brawlers que eu mais amo. É só vocês respeitarem, porque é apenas minha opinião, ok? Sobre os Brawlers que eu mais gosto e os Brawlers que eu mais odeio, que são os principais apenas. Um Brawler que eu mais amo aqui, que deve estar na lista, é o Barry. O Barry, basicamente, é um lançador que, basicamente, é meio complicado. Mas eu gosto muito desse Brawler, mano. Não, lidar com a mecânica dele é difícil. Mas se você lidar com a mecânica dele, você basicamente pode ser... Você vira melhor jogador de Barry. Eu já dominei uma mecânica dele, mas eu não sei lidar tanta mecânica do Barry. Outro Brawler que eu considero amado, respeitado, é o Rico. Tá, eu sei que ele é basicamente um Brawler bem chato, mas eu ainda considero um dos meus Brawlers mais respeitados de todos os tempos. Pra quem não sabe, eu tô tentando pegar o título dele, só que basicamente é muito difícil, ou melhor, é impossível de lidar com a mecânica do Rico. É muito difícil. E ainda pegar o título dele não é nada fácil, rapaziada. Literalmente. Pegar o título dele não é fácil. Tá, o primeiro top 1 que eu mais amo é o Edgar. Tá bom. Eu sei que ele é um Brawler, pode ser meio chato pra vocês, mas pra mim ele não é tão chato. Pra mim ele não é tão chato, basicamente, porque o Edgar, ele basicamente foi um dos meios. Ele não é só um Brawler basicamente amado por mim só também, mas sim é o meu melhor amigo. Porque literalmente eu e Edgar basicamente fomos amigos. Todos os jogadores de Edgar que eu faço amizade são os meus amigos. Fora que eu já tomei 4. Só que eu contra eles são apenas 4 jogadores de Edgar tóxicos comigo. Mas a maioria das vezes, maioria dos jogadores de Edgar são literalmente uns anjos, que são meus amigos. E é por isso que eu amo Edgar. Ele é basicamente um dos Brawlers que é mais de boa.
que não é um Brawler que me irrita tanto, que é um dos meus Brawlers e ainda também é um dos meus Brawlers favoritos principais de todos os tempos. E bem, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. E outra, lembrando, respeita apenas os... E por favor, não fiquem me xingando nos comentários não, por favor. Porque basicamente, por favor, e outra, por favor, não ficam falando mal sobre os Brawlers que eu sei que odeiam, que vocês odeiam, que eu mais não. Por favor, não falem mal de mim, por favor. E é isso. Obrigado por assistir até aqui. Falou e fui. E rapaziada, lembrando que em alguns dias eu vou reagir de um novo Brawl Talk. Espero muito que seja a parceria no Minecraft. Porque já no Twitter do Brawl Stars postaram mais imagens que seria a próxima parceria seria no Minecraft. Se for a parceria no Minecraft, eu vou ficar muito feliz. E é isso. Obrigado por assistirem aqui. Comentem aí o que vocês acharam desse vídeo. O que vocês querem mais aqui nesse canal. E é isso. E eu vou deixar o canal do Fry do Tangerina na descrição. E também de outro youtuber que eu conheci, que eu recomendo muito que vocês se inscrevem nele. Que é isso. Falou e fui.